Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, às responsáveis aí que acompanham nossas aulas e nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre célula, vai, na verdade, revisitar aí este assunto, né? Pegando aí como foco mais ou menos como ele está sendo, ou como ele foi trabalhado lá no caderno do aluno. Mas antes de prosseguir aqui, eu quero dizer que é muito importante a sua participação nas nossas aulas, aqui através da interação. Mande a mensagem para o seu professor, para o professor mandar para a gente aqui no chat. A gente gosta de ler o nome da cidade, o seu nome, o nome da escola. Não dá para ler de todo mundo, mas a gente faz o possível para ler aí e ter aqui a nossa rede toda representada aí do estado de São Paulo. E é claro, se a gente fala de interação, que para mim é a parte mais importante da aula, a gente precisa ter uma pessoa muito especial aqui para interagir com vocês. E hoje nós temos aqui o nosso querido professor Jonas. Olá, bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos. Não para mais uma aula de matemática, mas sim para uma aula de ciências, é isso mesmo. Hoje eu vou estar aqui acompanhando o chat, comentando aqui, muitos professores já mandando aqui bom dia, então, bom dia, professor Sérgio, né, da Escola Orlando, lá do Parque do Carmo, da Leste 4, aqui da capital, né? Bom dia, Escola Estadual Dona Benedita Freire de Macedo, de Jacareí, professor André aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos para essa aula, né? Oh, muito obrigado, professor Jonas, é isso mesmo. Então, né, dadas as nossas primeiras boas-vindas aqui, e a gente lembrando que a matemática, né, ela é aí uma das ciências que empresta, inclusive, a sua linguagem para as outras ciências, né, de uma ciência de extrema importância. Pitágoras falava que Deus, quando fez o mundo, geometrizou, né, olha a importância da Eu matemática. digo que a matemática é a mais legal que tem de todas as disciplinas. Aí eu já não sei se eu vou tão longe. Mas muito bem. Então vamos ver o objetivo dessa aula aí, meu povo? Vamos lá. Então hoje a gente vai entender a célula como uma unidade fisiológica dos seres vivos. A gente vai relembrar isso aí, que a gente já discutiu um pouquinho por aqui. Né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Tá aí, ó. Então a gente vai compartilhar informação, refletir, resolver atividades e, é claro, trazer tudo isso aí para o nosso chat, interagir, fazer aquela aula tranquila e leve. Tá bom? Bom, para acompanhar essa aula, ó, a gente tá tendo aí essa revisãozinha do caderno, que vai da página 111 a 118. Tá? É bom você ter um caderno para anotar suas dúvidas, a resolução de atividades e identificar esta aula com data e título. Então é isso. Bom, então, sempre eu gosto de fazer essa pesquisa, né, e essa pergunta, né, o que será que determina que uma coisa está viva ou que uma coisa não está viva? Como é que a gente reconhece um ser vivo? Eu quero que antes de você me responda essa pergunta, eu vou deixar uma figurinha aí para você dizer para mim quantos e quais seres vivos você está vendo aí. Eu vou deixar 3 minutinhos aí para você responder para o professor Jonas lá.
Edjoel, das respostas que eu pude localizar, eu encontrei o seguinte, ó, por exemplo, a professora Márcia colocou o seguinte, a Giovana e o André Luiz, lá do 6º ano, da escola José Carlos Pinotti, Olha, participa bastante essa escola, hein? de Matão, disseram que o animal, no caso ali eles encontram o animal, o musgo e mato. Olha! Eu encontrei também aqui, ó, da professora Fabiana, o seguinte, do aluno Caio, plantas, fungos, uma anta, né, que é o animal que ele descreve, né, da escola Ana Cecília, lá de Sorocaba, aqui participando. Bem-vindo, Sorocaba. A professora Flávia também colocando, da escola estadual Hilda Rocha Cruzeiro, o aluno Cauã, plantas, animais e fungos aqui, também as respostas. Plantas, animais e fungos foi o que eu mais achei. Foi o que mais colocou aí, né? O que eu encontrei também foi assim, ó, lá da escola Pei Geraldo Percorari, acho que é. Anta, líquen e vegetais. Olha, líquen, alguém viu o líquen, legal. Colocaram essa do líquen. Bom. Encontrei também a questão da árvore, né? Então, ó, por exemplo, a Rebeca, da professora Sandra, colocando a árvore, né? O mato e o animal. Muitas respostas aqui indo por mesmo caminho, mais ou menos. Olha, maravilhoso, né? Por isso que é importante, né, a participação de vocês. Aí eu nem preciso falar muito, né? Vocês já entregaram o ouro aí, mas vamos lá. Eu tenho uma imagem, então a primeira imagem, tá aí, pode pôr lá, por favor, obrigado. Essa imagem é o seguinte, deixa aparecer aqui meu negocinho. Aqui. Tá. Vou pegar uma cor vermelha que ninguém gosta. Então, ó, alguns lembraram, né, que o tronco aqui é o tronco de uma árvore, certo? Outros esqueceram, né? Aqui, ó, no tronco da árvore está nascendo essa... Eita! No tronco da árvore está nascendo essa plantinha aqui, né? Ó, a gente tem musgo aqui embaixo, né, que é o que o pessoal falou aí. E olha só que legal, isso aqui, que alguns colocaram como fungo, eu daria meio certo. Tá? Porque, na verdade, isso aqui é líquen, né? Então, vai ser a associação de fungo com alga. Tá bom? Mas está valendo. É lógico que eu estou brincando. Essa parte branca aí? Essa parte branca? Essa parte aqui, ó, que tem essa parte... não sei se é branca, é meio esverdeado para mim. Nossa, eu achei que era a árvore descascando. Não, isso é um ser... Aliás, isso é uma associação de 2 seres vivos. Tá vendo? Então, é o líquen. Tá, gente? Então, mas legal, tá valendo. Tá tudo valendo. E a gente tem a outra imagem, que é essa aqui, e aí você tem aí, né, um animal da nossa fauna, que é o Tapirus terrestris, né, conhecido como anta também. E aí o pessoal foi muito bem, né? A gente tem aqui as gramíneas, né, vários vegetais e tal. Então, só nessa brincadeirinha, só na primeira imagem ali, a gente viu pelo menos 5 tipos de seres vivos diferentes. E aqui também a gente pode aí identificar bastante. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver mais, né? O nosso planeta é muito rico, né? Bom, agora eu quero saber. Então, a gente já sabe bater o olho e ver, na maioria das vezes, se aquilo é ser vivo ou não. Você viu que o professor Jonas falou, ele mesmo achou que o líquen ali era só a casca da árvore. Eu imaginei que fosse né? mesmo. Então, às vezes, a gente não consegue mesmo identificar assim de primeira. Né? Tem coisas que até um especialista tem dificuldade, né? Que não é o meu caso aqui ser especialista, mas tem coisas que até um especialista tem dificuldade. Então, eu quero saber de você, o que diferencia um ser vivo de algo que não é vivo? E eu vou dar 3 minutinhos aí para você discutir com o seu professor.
retornamos aqui. Olha, muitas respostas assim, Que bom. acredito que melhor do que eu responderia, tá? Eu encontrei algumas aqui assim, ó, lá do professor Mozart, colocando o seguinte, da escola Pei Aires de Moura, Vila Jaguara, acho que é, aqui de São Paulo. Colocou o seguinte, né, na resposta, colocou a resposta do aluno Kevin. A vida, eles, né, se alimentam, cresce e se multiplica, né? Olha, é importante, né? O ser vivo precisa disso. Se alimentar, crescer e se multiplicar. Maravilhoso. Beleza? Não, se liga nessa resposta agora, ó. O professor Sérgio aqui colocando da aluna Micaele aqui colocando a resposta, ó. Olha que elaborado. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais e as plantas. Olha. Os elementos não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras, né? Da escola Orlândia, aqui do Parque do Carmo, da Leste 4, hein? Olha, que lindo. Zona Leste somos nós, né? Que lindo. Isso aí. Maravilhoso. Encontrei outra também aqui, ó, da escola Celissa de Jacareí. Laura, acho que é que mandou a resposta. Ó, a vida, né, no caso, os seres vivos, né? A vida, eles se alimentam, crescem e se multiplicam. Essa do cresce e se multiplica apareceu muito. Foi uma das que mais apareceu. Legal. E eu gostei daquela questão que a educanda falou aí do animado, né? Que é também da onde que vem aí o termo animal, né? Porque teoricamente até então era o que se mexia, o que se movia, etc e tal. Mas legal, olha, só alegria em ouvir aí as respostas de vocês. Mas assim, então a gente pode dizer assim, que a primeira coisa, a primeira regra que se sabe hoje, mas até o século XVII não se sabia, até que um cara chamado Robert Hooke, né, ele criou lá, ele montou um microscópio e ele observou lá uma cortiça, né, algumas estruturas que ele chamou de célula, né? Então, aí depois vieram outros depois dele e confirmaram que todos os seres vivos são formados por célula. Então essa é a primeira regra. Tá bom? A outra regra que vocês falaram aí, a questão do ciclo vital. Nascer, eu sempre gosto de resumir o ciclo vital em nascer e morrer. Né? Entre o período que você nasce e morre, você pode crescer, pode se desenvolver, pode reproduzir. E até pode envelhecer, né? Mas a regra básica é nascer e morrer. Né? Porque nem todos os seres vivos vão se desenvolver, a maioria vai, mas nem todos vão, tá bom? E aí a nossa estudante, né, e os demais alguns colocaram também a questão dos seres do que não é vivo, não ter aí ser formado por célula. Gente, eu sei que tem exceção, já deve ter até alguém aí falando no chat, né? Que, por exemplo, o vírus, ele não é formado por célula. Ele é considerado aqui para nós, aqui no ensino fundamental, ele é considerado o único ser vivo sem célula. Tá? Ele é a exceção à regra. Mas isso é aqui para nós. Tá? Lá no ensino superior existe até uma discussão se ele é vivo ou não é. Mas para nós aqui a gente fala que ele é o único ser vivo que não é formado por célula. Então a regra sempre tem exceção. Agora, as outras coisas no ambiente ali não são formadas por célula. Né? É a primeira coisa. Mas algumas até crescem, né? Se a gente pensar, por exemplo, na rocha, ela pode ir juntando sedimentos, aumentar de tamanho, etc. e tal. Tá bom? Mas olha só que legal. Então aí a gente tem dois tipos de célula para a gente relembrar. São as células procariontes e as células eucariontes. Quando a gente fala de bactérias, seres unicelulares muito pequenininhos, eles vão ser formados por célula procarionte, que nem tem núcleo. Né? Isso quer dizer procarionte. E a célula eucarionte, aí ela já vai ser mais complexa, cheia de organelas e tal, e ela vai ter o núcleo. Normalmente ela vai ser até centenas de vezes maior do que a célula procarionte, tá bom? Ó, então tá aí um exemplo da célula procarionte, ela vai ter uma estrutura bem mais simples, não vou entrar nos detalhes das estruturas, né, mas o que você precisa saber neste momento é que ela não vai apresentar um núcleo, ela não vai apresentar uma membrana que envolve o núcleo. Né, ela vai ter um nucleóide ali, que essa palavra quer dizer alguma coisa que se parece com núcleo, mas não é núcleo. Tá bom? E
esse nome se dá, né, procarionte, porque lhe falta uma membrana que envolve o núcleo, que tem o nome de carioteca. Daí que vem esse termo, procarionte e eucarionte, tá bom? A procarionte não tem carioteca. Muito bem, aí um exemplo, ó, é observado no microscópio eletrônico, tá? E aí esse risquinho aí está representando 1 micrômetro, né, que é bem pequeno, tá? Você pega aí 1 milímetro da sua régua e divide aí por 1000 vezes, se eu não estou enganado. Né? E aí você vai ter 1 micrômetro. É isso, né? É isso mesmo. Isso aí. É que eu sempre me confundo. Micrômetro, nanômetro, angstrom, são muitos pequenininhos aí. Mas o micrômetro você pega 1 milímetro da sua régua, que é aqueles 2 risquinhos pequenininhos lá, e você divide aquilo por 1000, você vai ter. Então é uma coisa muito pequena que não adianta nem a gente ficar pensando muito. Tá bom? E aí esse microscópio eletrônico consegue dar essa imagem aí. Ele é uma coisa moderna, tá? Durante muito tempo a gente nem conseguia ver bactéria, porque o microscópio óptico é muito difícil. A gente só via um pontinho lá dançando, tá bom? Muito bem, já a célula eucarionte, ela já vai ser aquela célula que forma o nosso corpo, tá bom? Então, e que forma todos os outros seres vivos. Se a gente não está falando de bactéria e a gente não está falando de vírus, então a gente está falando de um ser vivo que é formado por uma célula eucarionte. Uma célula que vai ter núcleo, vai ter um monte de organela. O que é organela? São coisas que estão ali mergulhadas no citoplasma, né, que vão ter funções para essa célula, função de digestão, função de respiração, etc. Então a gente pode dividir a célula eucarionte em 3 partes. Tá? A membrana celular, que seria a capa, o citoplasma, que seria como se fosse um gelzinho, e o núcleo. Nesse gelzinho vai estar mergulhado todas as outras organelas, mas elas fazem parte desse gelzinho. Então a gente continua dividindo a célula em 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo. Tá? E essa é a célula eucarionte, ela vai ter o núcleo, e ela é eucarionte porque ela apresenta carioteca. Né? Eu em grego quer dizer verdadeiro, então ela verdadeiramente tem uma membrana ali que vai envolver e separar o núcleo do resto da célula, tá bom? Daí que vem esse eucarionte. E o pró lá quer dizer que é anterior, porque quando a gente estuda a vida, a gente segue o pensamento de uma pessoa chamada Charles Darwin, que ele falou que a vida ela segue uma evolução. Né? Então por isso tem essa história de veio antes, foi depois, tá? Mas esse é um pensamento que a gente vai construindo ao longo da nossa vida acadêmica. Tá? Mas na biologia tem muito isso. E isso está ligado a estudo de fósseis, ligado a várias outras situações aí, tá bom? Muito bem, então olha aí um exemplinho de uma vida unicelular eucarionte. Isso aí é uma alga unicelular. Bonitona, né? Eu acho que eu não tenho a medida dela aí. Ela vai ser maior do que a bactéria, tá bem maior, vai caber algumas centenas de bactérias aí nela, mas mesmo assim a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente precisa de um microscópio para enxergar ela. Eu ia perguntar, isso aí é no microscópio, né? No microscópio. Tá? É que não tem ali, acho que não tem um aumento. Não tem o aumento na legenda, tá? Mas mesmo assim a gente ia ter que multiplicar aí pelo tamanho da tela, né? Então, mas é isso aí. Tá? E agora eu quero saber de você. Ó, eu vou dar 2 minutos para você dizer para mim o seguinte. Como é que os organismos como nós, assim que somos formados de mais de uma célula, eles são organizados? A gente viu, né, como é que é o organismo unicelular, formado por uma célula. E os pluricelulares, como nós? Como é que eles se organizam? Vou dar 2 minutinhos para você.
Tornamos aqui. Antes eu já vou até mandar uma pergunta aqui para o professor Joel. A professora Suzana colocando: o ovo é uma célula gigante? E aí eu já também emendo quem veio primeiro, né? Ah, legal. As duas são boas. Ó, é assim, o ovo, tá? Até onde eu sei, se eu falar besteira, vocês me corrigem, sabem que eu não tenho esse tipo de problema. A gema é a célula. Tá? A gema. A clara vai ser só nutriente para aqueles nutrientes necessários para ela começar a se dividir, etc. Então a gema seria, e sim, é um ovo macroscópico, que eu só consigo enxergar a olho nu. E o que veio primeiro, se a gente pensar na linha evolutiva, né, a gente tem que pensar que os peixes vieram antes do que os animais terrestres, e eles já botam ovo. Então o ovo veio muito antes que a galinha. Mas muito antes que a galinha. Tá bom? Esse Jonas está querendo me pegar. E aí das respostas aqui só para encerrar. Professor Francisco colocando, são organizados por meios de sistemas, né? Olha. A Maria Eduarda colocando essa resposta aqui. E também a ideia de camadas colocaram essa resposta. Que bom. Beleza? Não, então assim, a gente vai ver isso segunda-feira, tá? Segunda-feira tem aula de ciência e aí a gente já vai emendar com esse assunto aqui, ó, que são os sistemas que o professor falou, que são os tecidos e os órgãos, que é como, né, as células vão se juntar para formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos e os órgãos vão formar os sistemas para formar os organismos bem complexos como nós. Então, o que nós vimos nessa aula? Tá aí, ó, algumas características dos seres vivos, células procariontes, célula eucarionte, seres unicelulares e começamos a falar dos seres pluricelulares. Tá? Eu quero dizer para vocês que foi uma honra estar aqui com vocês e o professor Jonas vai dar o último recado aí. É isso aí, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Na telinha de vocês vai aparecer a avaliação, avaliem lá a nossa aula, se vocês gostaram ou não. Se vocês sabiam que o ovo veio primeiro ou não, como nós descobrimos aqui na aula, né, Joel? É isso aí. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente.